Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai conversar sobre comparações de investimentos. E isso é extremamente importante porque às vezes você está na dúvida. E por que que você tem dúvida? Porque você acha que duas coisas são iguais. Quando você percebe que são diferentes, você vê, cara, essa daqui se encaixa na minha vida, essa aqui não. Então acaba a dúvida, tá? A informação te liberta aí, beleza? E esse é sempre o tema aqui das nossas aulas, tá? Se você se interessa, já se inscreve aqui e o tema é te ajudar a tomar melhores decisões que se encaixam aí na sua realidade. Beleza? E a gente vai fazer um evento agora no final de março, que é Semana do Investidor Inteligente, é um evento grátis, mas você precisa se inscrever. Qual a vantagem de participar? É que lá eu vou te passar muito mais informações bem consolidadas, informações densas para te ajudar a tomar melhores decisões nos seus investimentos e ser de fato uma pessoa que pensa e age no seu único propósito e não pagando a aposentadoria de outra pessoa e não dando dinheiro para outra pessoa. Tá? Às vezes você até quer terceirizar, mas terceirize sabendo o que você está fazendo, sabendo o que a pessoa está fazendo, né? Sabendo aí se está indo para um caminho que faz sentido para você. Tem várias questões que eu vou passar nesta semana, vou te mostrar o caminho para você se libertar de tudo e se tornar um investidor inteligente. Beleza? Um evento grátis, se inscreve, é o primeiro link na descrição. Você coloca seu e-mail, aperta o botão e na próxima tela entra no grupo do WhatsApp para ser avisado sobre tudo. Beleza? Então vamos lá. A gente pensa em títulos, né, investimentos, vamos falar de forma geral, pré-fixados e indexados à inflação. Em todo lugar você vai encontrar esses dois tipos de investimentos, seja um CDB pré-fixado, um CDB pós-fixado, um CRA indexado à inflação, uma debênture indexada à inflação. Então existem vários lugares onde essa comparação vai se fazer necessária, né? E ela existe por quê? Porque você tem, quando você vai fazer um investimento, você tem formas de rentabilizar seu patrimônio. Uma delas é sendo pré-fixado. O que é um investimento pré-fixado? Você já sabe hoje quanto você vai render, né? Como se você tivesse aquele chip pré-pago, você coloca lá R$ 50, você sabe que o máximo que você vai gastar é R$ 50. Você sabe que o que você tem para gastar é R$ 50 quando passar o ciclo. Quando você vê algo que não é pré-fixado, vai ser dois outros tipos: pós-fixado, que é fixado posteriormente, ou indexado. A gente chama de indexado algo que está anexado ali a outra coisa, por exemplo, indexado à inflação. Então, um investimento que é indexado à inflação, ele está grudado na inflação. Se a inflação sobe, ele rende mais. Se a inflação cai, ele rende menos. Então, indexado é isso. E a gente está comparando os dois hoje. Algo pré-fixado que você sabe exatamente hoje quanto vai render, com algo que é indexado, né? Que você não sabe exatamente quanto você vai render. E uma forma de eu pegar dados aqui que sejam tangíveis para todo mundo, né, que está acessível para todo mundo, é eu pegar do Tesouro Direto. Ali você tem a renda fixa mais estável, mais segura, que você tem a garantia do Tesouro Nacional de receber seu dinheiro de volta. Então, ali você tem estabilidade e segurança, que é uma das premissas dos investimentos de renda fixa. Tá? O Tesouro Direto é o pai da renda fixa. Saiba que nada pode pagar menos do que o Tesouro te paga. Não faz sentido você pegar algo que rende menos, sendo que no Tesouro você vai render mais e ter mais segurança, né? Se algo fora do Tesouro tem menos segurança, então você tem que ter uma rentabilidade maior para compensar aí esta segurança a menos. Então a gente vem aqui para o Tesouro. Vamos começar aqui na prática. Deixa eu trazer vocês. Deixa eu ver se vai dar certo. Google Chrome, abriu. Beleza. Temos aqui a prateleira de títulos do Tesouro. E a gente tem aqui, ó, pré-fixado. Temos dois. Tesouro pré-fixado 2028 e Tesouro pré-fixado 2032. Quanto eles estão rendendo? 14,46 e 14,72. Se eu vou comparar esses títulos aqui, eu tenho que olhar para este dado aqui, que é 2032 ou 2028. O de baixo, ele rende até chegar em 2032, é quando acaba, né, e ele te paga tudo que você contratou. Aqui embaixo a gente vai ter, ó, IPCA 2029 e depois 2040. Então a gente não tem hoje aqui um Tesouro IPCA que casa exatamente com os títulos pré-fixados. Um cara aqui é 28, o IPCA lá é 29, depois você tem o pré-fixado 32, no IPCA você tem o 2040. Então aqui já começa a complicar. Quando a gente pensa em comparação de investimentos, o horizonte de tempo influencia.
Influencia por quê de Matos? Você pode vir aqui, ó, no Google e colocar assim, ó, curva, nossa, viajei aqui, faltou a palavra, curva de juros Ambima, tá? Pode fazer esta pesquisa, você vai achar este gráfico aqui que eu vou te mostrar. Você coloca a data que você quer, só tem um histórico pequeno, e vai ter um gráfico. Eu quero te mostrar este gráfico aqui. O que eu estou dizendo? O que esse gráfico está dizendo, melhor falando aqui? O que ele está falando? Que para o investimento aqui, vamos pegar, ó, 252 dias. Cadê? Tá por aqui. 252 dias está por aqui. Né? Ali embaixo, 255 são dias úteis. Quando eu tenho 252 dias úteis, eu tenho exatamente um ano. Beleza? Essa é a conta. Eu tenho, inclusive, esta tabela aqui do lado. Vamos usar a tabela que vai ficar mais fácil. Eu tenho o seguinte. Para um ano, que é 252 dias, eu tenho uma taxa justa, tá aqui, ó, uma taxa justa pré-fixada de 14%. Ó, para o investimento de um ano, eu tenho o que é justo de 14% de rentabilidade. Beleza, a gente está olhando ali um título que vence em 2028. 2028, nós temos 3 anos, a grosso modo. Então, 3 anos aqui vai dar o quê? 756. Ou seja, para 756 dias úteis, que seria o equivalente a 3 anos, né? Arredondando aqui, uma taxa pré-fixada justa seria 14,51. Quanto que a gente está vendo lá no Tesouro? 2028 está pagando 14,46, tá? Então você sempre vai ter uma proximidade muito grande aqui entre esse cara, ó, 46, cara, é 0,5, né, de diferença. Tá muito perto. Por que tem essa diferença? Primeiro, que aquela estrutura a termo da taxa de juros, ela tem sempre como base o dia anterior. Tá? Então, estou gravando hoje, dia 12 de março. Esta tabela aqui é do dia 11. Então, pode ter tido já uma alteração aqui no mercado. E outra questão também é que ele não está olhando só para este título aqui que está sendo negociado, né, no pré-fixado. Ele está olhando para todos os títulos, inclusive do mercado de títulos públicos, além do Tesouro Direto. Tá? E outro fator ainda é que eu tô olhando 3 anos. Esse aqui, cara aqui tem um pouco menos que 3 anos, né? Ele é janeiro de 28. Então tem vários fatores, mas você vai sempre achar um valor muito perto ali. Então, ó, 2028, aproximadamente 3 anos, 14,46. Aqui você tá vendo 14,51, né? Então, eu tenho um investimento de 3 anos, essa é a taxa justa. Se eu pego um investimento com prazo mais longo, as taxas mudam. Olha aqui. Tem um momento que está dando aqui, ó, 14,83. 14,83. Um investimento com este horizonte de tempo. E o que ele está dizendo aqui? Ele está te dizendo o quê? Vamos ver quanto tempo é esse. 1,890 dividido por 252. São 7 anos e meio. Ele está dizendo que um investimento de 7 anos e meio, o que é exigido para ele é mais do que um investimento num curto prazo. E isso é a curva de juros. A gente sempre fala curva de juros aqui, acaba que confunde, porque é raro eu mostrar isso aqui, eu mostro muito isso aqui para os alunos, mas aqui no YouTube eu mostro pouco. Quando eu tenho uma curva de juros pré-fixada, eu estou dizendo o seguinte, ó, para um determinado prazo é justo uma determinada taxa, quando passa um tempo maior é justo outra taxa, quando passa outro tempo é justo outra taxa. Então você vê aqui, ó, essa curva de juros mexendo. E a curva mexe todo dia, tá? Todo dia você vai vir aqui e vai ter valores diferentes. Por que eu estou te mostrando isso? Para te dizer que se eu pegasse um título 2028 e comparasse com 2050, seria uma comparação absolutamente proibida, porque eu tenho que comparar coisas com o mesmo prazo. Porque quando eu tenho um prazo diferente, o que é exigido é outra questão, porque você tem um risco maior, né? Então, aqui a gente tem também nessa tabela, do lado aqui, ó, IPCA. Mesma coisa, estrutura a termo da taxa de juros, um termo de finanças aqui extremamente que geram até embrulho aí no estômago de algumas pessoas, mas na prática é a curva de juros. Quanto que é exigido, então, de um título IPCA com vencimento dentro de um ano? Olha aqui, 8,32. Sabe aquele cara que te aparece e fala, aqui eu tenho a maior taxa, no Tesouro você tem 7, aqui eu tenho 8. Aí você vai olhar lá, ele vence em 1 ano e 2 meses.
né? Ele está te pagando o que é justo para o momento. Inclusive, se você vier aqui no Tesouro Direto, entrar nesta aba aqui, resgatar, você vai ter, ó, um IPCA de curto prazo, vamos ver. Ó, IPCA 2026, ó, ok. O que esse cara tá te oferecendo de tanto que o Tesouro não te oferece? Ó, 8,47. IPCA mais 8 também tem no Tesouro, para um título que vence daqui a pouco. Então, sempre toma cuidado, tá? O que eu tento alertar aqui é tomar cuidado com ofertas incríveis, tomar cuidado, né, com promessas de ganhos muito altos, né? Isso aqui é o tema, tá? O tema todo do nosso canal é isso, formar investidores inteligentes. E a gente aprofunda mais nisso aqui no nosso evento, Semana do Investidor Inteligente. Você não deixe de participar. Tenho certeza que vai agregar bastante aí para sua tomada de decisão, tá? Então, quando a gente vai comparar esses dois tipos de títulos, a gente tem que pegar taxas parecidas, né? E o que vai definir eu escolher um ou outro? Vai definir a minha expectativa de inflação. Mas de Matos, eu não tenho expectativa nenhuma de inflação. Aí nós temos, por exemplo, expectativas do Boletim Focus ou expectativa da própria curva de juros. Vamos ver aqui quanto que a curva de juros está dizendo. Ó. Se eu venho na última coluna, é exatamente ó, a inflação implícita. Tá? A inflação implícita, eu vou puxar para cá para vocês verem. Ó, a inflação implícita, que seria o quê? A diferença entre esses dois títulos. Você tem um pré-fixado, que é fixado, você tem um tesouro, que é inflação, que rende menos. Quanto que está dando aqui de diferença? Né? Quanto que tem que ter de inflação num título IPCA para render a mesma coisa que um pré-fixado? Essa é a leitura da inflação implícita. Se eu venho aqui dentro de um ano, eu digo que se eu tiver 5,8% de inflação de hoje até daqui a um ano, eu vou ter rentabilidades idênticas para um título IPCA com essa taxa e para um título pré-fixado com essa taxa. Essa é a leitura da curva de juros. Ela antecipa muito aí as suas decisões, tá? Porque eu olho aqui, cara, para um prazo aqui de 3 anos, eu tenho um título pagando 7,7 mais IPCA e o outro pagando 14,5 pré-fixado. Se a inflação vier 6,2, inflação média ao ano, de hoje até daqui a 3 anos, se essa for a inflação média, eu vou ter uma rentabilidade idêntica nos dois títulos. Pronto. Se eu tenho esta visão, eu consigo falar, cara, eu acho que 6,24 é muito. Eu acho, né? Você vai ter sua própria convicção. Vamos supor que você ache 6,24 muito, né, para o IPCA. Aí você fala, cara, eu acho que vai ser menos do que isso. Se você acha que vai ser menos do que 6,24 ao ano, o que acontece? Se for 5% ao ano, por exemplo, um título IPCA vai render 7,7 mais 5 e não vai chegar no mesmo que um pré-fixado está te pagando. Entende essa visão estratégica aqui da tomada de decisão? É assim que você define. Se você está pensando num título, numa renda fixa, num investimento, para levar para frente, e você tem as duas alternativas em mãos, pré-fixado ou IPCA, e você está na dúvida entre eles, esse é o vídeo aqui para você. Olha aqui, curva de juros Ambima, acesse isso aqui e você vai ter esses dados. De Matos, eu não tenho nenhuma ideia de quanto vai ser a inflação. Pega no Focus, então, ó, Focus Bacen. Vamos lá. Relatório Focus. A gente vai encontrar um PDF dele aqui. Que é, ó, aqui, ó. Sempre vai estar aqui de cara já o último. 7 de março foi o último. A gente clica e ele abre um PDF. Aqui no PDF eu vou ter, por exemplo, ó, IPCA, primeira linha. IPCA, primeira linha. Inflação, tá? Então, ó, para 2025, tá aqui, ó, 5,68 é a projeção. Para 2026, 4,4. Então já baixou a média, né? Você tem que somar os dois aqui e fazer meio que uma média. Para 2027, 4%. Então, pelo Boletim Focus, aqui, fazendo uma média aqui, uma conta de padeiro, que não é a mais precisa, mas só para simplificar, você vê que a inflação não vai passar, né, pela expectativa do Focus, não passa de 5,68. Daqui ela só cai. Então, a inflação acumulada para 3 anos vai ser abaixo de 5,68. Se eu tiver esta confiança, eu já estou dizendo que a inflação não vai dar 6,2. Então, o título IPCA, teoricamente, por esses dados aqui, ele vai render menos.
Se a inflação for menor do que esta daqui, eu rendo menos no IPCA do que no pré-fixado. Beleza. Qual o risco, então, de você comprar um pré-fixado? O risco é que, se a inflação disparar, a gente já teve inflações galopantes, já tivemos aí inflações gigantescas, inclusive se a gente vem aqui no próprio site do Bacen, você vai ter um gráfico que ainda dá para ver um momento em que a gente teve uma inflação muito alta. Você vem no Bacen, desce um pouco aqui, e vai ter aqui, ó, inflação. É melhor clicar em mais séries, ó. E você vai ter este gráfico aqui, ó. Ali em fevereiro de 22, a inflação acumulada, ó, bateu 12%. Tá vendo? Se a gente tiver um momento desse. Aqui, ó, 2016 bateu 10%. Se a gente tiver um momento desse, o cara que comprou pré-fixado, dizendo assim, eu acho que a inflação vai ser só 5,8, então eu vou ganhar mais com pré-fixado. Ele tem um risco gigante de render menos do que a inflação. Ele rende 14, a inflação vem 14,5. Olha só o risco. Esse é o principal risco desta comparação, pré-fixado com o IPCA, tá? Então, fazendo um overview geral aqui de tudo que a gente viu. A gente falou que você tem um pré-fixado e você tem um tesouro relacionado à inflação. Como é que eu decido entre os dois? Primeira coisa, o horizonte de tempo dos dois é semelhante? Né? Eu consigo ver ali algo semelhante? Consigo. 2028 com 28, 29 com 29, beleza, totalmente comparável. Se não for assim, você vai mexer com mais expectativas ainda, né? Que aí você vai ter uma expectativa de que um título acaba e o outro só acaba 2 anos depois. O que você vai fazer com o dinheiro nesse meio tempo? Tá aqui um risco de fazer esse tipo de comparação. Mas no fim, né? No fim de tudo, a comparação se baseia em expectativa de inflação. Isso para quando você quer levar um título para o vencimento. Porque quando você quer um título não para levar para o vencimento, mas sim para surfar uma marcação a mercado, aí eu te digo que o IPCA sempre vai vencer. Por que, de Matos? Isso porque o IPCA tem prazos mais longos. Você consegue comprar o IPCA 2050. E aí o que acontece? Quando a taxa muda, essa taxa muda e afeta o preço. Quando você tem um título que vence em 1 ano, ela muda e afeta o preço uma vez. Quando você tem um título que vence em 10 anos, ela muda e afeta o preço 10 vezes. Um título que vence em 25 anos afeta o preço 25 vezes. Por isso que quanto mais longo o título, mais ele é volátil. Quanto mais curto o título, né? Quanto menor o prazo de vencimento do título, menos volátil ele é. Tá? Então saiba disso também para você escolher os seus investimentos de renda fixa. Tá? Quando você vem para o tesouro, você pode sempre sair antes do caminho. Aí que tem marcação a mercado. Né? Quando você leva para o vencimento, não tem. Você está garantido o que você contratou. Beleza? Esse foi o recado. Para você comparar, entra lá, curva de juros Ambima. Você vai conseguir ver, né, qual é a inflação implícita ali entre a diferença de rentabilidades. Com base nisso, você já consegue ter uma ideia. Eu acho que a inflação vai ser mais que isso, eu acho que vai ser menos, você consegue tomar essas decisões, lembrando sempre que o pré-fixado agrega um risco um pouco maior por ter este componente aí de um título que está travado numa taxa e você poder ter uma inflação gigantesca depois. Beleza? Este era o recado, este era o vídeo, não deixe de participar do nosso evento. É o primeiro link na descrição. Deixe os comentários aí, estou sempre lendo todo mundo e isso baseia, né, os próximos vídeos que a gente vai fazer. Beleza? Isso aqui, inclusive, foi uma dúvida que deixaram aqui nos comentários. Acaba que eu não estou conseguindo mais responder todo mundo, porque cada vez mais eu estou tendo mais alunos e minha premissa é sempre dar atenção eu mesmo para os alunos, tá? Não é um robô que responde meus alunos, não é outra pessoa que responde. Quem vira aluno tem o meu suporte, eu dou o suporte aí pelo WhatsApp, beleza? Então isso está consumindo mais, acaba que pelo YouTube eu estou respondendo menos comentários, mas saiba que eu leio praticamente todos e isso baseia o tema dos outros vídeos, então não deixa de comentar, beleza? Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.